Salve, galera! Vamos lá para a nossa segunda aula da República Velha. E hoje eu vou trazer para vocês o domínio das oligarquias. Na realidade, esse domínio ele se constitui a partir do momento em que o acordo entre Floriano e os cafeicultores paulistas ele é selado. Acordo que vai garantir o término do governo de Floriano, que vai com ferro e fogo consolidar a República, como vimos anteriormente, e selar o destino do futuro político do regime civil político brasileiro, com a ascensão das oligarquias, onde São Paulo, a partir do PRP, o Partido Republicano Paulista, o mais bem organizado até então, vai, portanto, se colocar de maneira hegemônica no cenário político nacional. Vamos lá, a gente hoje vai entender um pouquinho os aspectos políticos da República, das oligarquias, da República Velha. Acompanhe aqui para mim os slides. Vamos lá. Então, a ascensão das oligarquias, o primeiro presidente civil é Prudente de Moraes. Presta atenção, gente. Os três primeiros presidentes da República Velha são paulistas. São ligados a São Paulo. Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. São lideranças atreladas ao PRP, que, como disse, é o partido que larga na frente no que tange a organização política em relação às outras forças regionais. O governo de Prudente de Moraes, ele começa em 1894, Floriano Peixoto garante a sua chegada ao poder, há setores do exército contrários a Floriano, contrários a Prudente de Moraes. Prudente de Moraes sofre um atentado, inclusive, por muito pouco ele não é assassinado, por grupos radicais militares, que não aceitavam a transição do governo militar para o governo civil. Então, a gente tem ali um começo permanente de tensões, tá? Então, ele conclui o governo em 1898. A ascensão de Prudente, ela é o resultado da aliança do PRP com os florianistas. Ao mesmo tempo em que essa aliança consolida os paulistas no poder, representando a ascensão dos civis, ela também representa importante perda de espaço político dos florianistas e do seu conceito de república, que é um conceito de república mais centralizada. O que está em questão agora é uma república mais descentralizada. O federalismo, que é o grande mote, a grande bandeira política desses grupos, dessas elites cafeicultoras. Vê só, é no governo de Prudente de Moraes que nós vamos ter a construção, consolidação dos partidos republicanos estaduais. PRM, Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Pernambucano, o Partido Republicano Gaúcho. Aliás, o Partido Republicano Gaúcho e o Partido Republicano Pernambucano, à exceção do Partido Republicano Paulista e Mineiro, eram os partidos mais fortes. Né? A gente tem ali um grupo de lideranças políticas regionais muito fortes e que vão constituir as bases dessa República Velha, tá? Aonde se costuram as alianças com as oligarquias estaduais. Consolida-se o federalismo e uma prática política que é permanente na República Velha. O coronelismo. Aliás, o coronelismo é o coração da República Velha. Por quê? Porque é em torno do coronel que todas as relações políticas elas vão se dar. Do presidente, passando pelo governador, pelo prefeito e pelos coronéis. Que muitas vezes elegem prefeitos quando não são os próprios prefeitos. Que muitas vezes vão eleger as bancadas estaduais e federais que vão dar toda a condição para o presidente atuar em nível nacional. É um grande esquema de compromissos que no governo de Campos Salles vai ser oficializado, a chamada política dos estados, comumente chamada de política dos governadores. Tá? Outro detalhe importante do governo de Prudente de Moraes. Há uma reversão da lógica da política econômica. Se os governos iniciais da República, se os governos militares foram governos de estímulos à industrialização, o que a gente vai ver com a ascensão das oligarquias é uma política onde vai se reverter
o protecionismo econômico, não é? Em favor de políticas de ajuda financeira por intermédio de empréstimos externos aos cafeicultores. Né? É um momento em que há uma grande festança, uma grande comilança do dinheiro público das oligarquias brasileiras. É como eu falava na aula anterior. O traço, o mote da política na República Velha é o patrimonialismo. É quando a esfera pública ela se confunde com a esfera privada. Corrupção. Quais são os ismos? Filhos do patrimonialismo. Coronelismo, mandonismo, clientelismo, nepotismo. Todos esses ismos fazem parte de uma enorme teia, de uma enorme cadeia de compromissos em que as oligarquias mascaram uma república que de pública ela não tem absolutamente nada. A república é um grande consórcio de piratas, é um grande consórcio de oligarquias que, de acordo com os seus interesses, firmam os seus pactos políticos regionais, firmam suas alianças nacionais. Essa é que é a grande questão. Tá? Vamos lá. No governo de Campos Salles, segundo o presidente da República Velha, 1898, 1902, nós temos a execução de fato da chamada política dos governadores, que a gente pode chamar de política dos estados. Essa política dos governadores, nos livros de história, ela é atrelada a uma política que nós chamamos de, historicamente, política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Isso é assunto lá do 6º ano do ensino fundamental. A gente era bem pichototinho quando a gente estudou isso. São Paulo e Minas eram as forças hegemônicas nacionais. Eram os grupos que se alternavam no poder durante a República Velha. Presta atenção. Dos presidentes da República Velha, 5 foram paulistas, 5 foram mineiros. Tá? De 1894 até a Revolução de 30. Que de revolução não tem nada, foi um golpe. Rapaz, eu só falo de golpe aqui, né? Impressionante. Golpe da maioridade, golpe da proclamação da República, golpe de 1930. É muito golpe. Pelo amor de Deus, hein? A gente vai estudar melhor tudo isso mais adiante. Tá? Pessoal, presta bem atenção para esse esqueminha do cantinho direito aí da sua telinha. O que é a política dos estados? O que é a política dos governadores? Olha a teia, olha a cadeia de apoios que se circunscrevem dentro de um círculo de poder. Presidente, oligarquias. Prefeito, coronel, voto de cabresto, curral eleitoral. 70% da população brasileira vive no campo. Vive esmagada pela mão pesada do coronel, que controla, que manipula, que subjuga. Existe uma rede de clientes em torno desse coronel, que funciona como em Roma funcionava naquela república de notáveis patrícios. Uma república aristocrática, diga-se de passagem, como é a república aristocrática da República Velha. Os agricultores, os camponeses miseráveis e pobres, pela fome, pela miséria e pela violência, se subjugam. E são subjugados pela força dos coronéis, que controlam, por meio dos seus currais eleitorais, o voto. Professor, o senhor disse que os analfabetos não votavam. Essa massa de camponeses não é analfabeta, não? É. Mas sabe qual é o critério para votar, para não ser considerado analfabeto? É saber escrever o nome. Então o camarada, por osmose, por treinar tanto, escrevia o nome dele. Então já era uma coisa condicionada. Ele abandonava a enxada de 4 em 4 anos para pegar na pena. Aliás, as eleições eram chamadas de eleições de bico de pena. Isso desde o Império. E a fraude comia no centro. O que não tinha de incomum era moralidade e contrato eleitoral. Manipulação de resultado. Manipulação de resultado. Os coronéis mandavam e desmandavam nas delegacias eleitorais. Não existiam, como hoje, os tribunais eleitorais superiores.
Não existia Ministério Público para atuar fiscalizando. Na verdade, a política no interior se resumia ao coronel, o prefeito e o padre. Se você for amigo desses três, está feito. Mas também, se tiver algum problema com um deles, se mude, meu amigo, porque você está frito. Você está frito. Né? Reparem, o que vai se construir é uma teia de relações promíscuas de poder, de subjugamento das esferas sociais. O tecido social e, consequentemente, político está todo ele carcomido por esses vícios. Vícios de uma república que eu sempre costumo dizer, patrimonialista. O governo de Rodrigues Alves, só antes de concluir, o governo de Campos Salles, a política dos governadores, ela garantia a rotatividade dos velhos grupos oligárquicos no poder, que funcionava como vocês podem visualizar muito bem aí no esqueminha do quadro, no esqueminha da telinha. Né? Então você tem o presidente que apoia o governador, que apoia as oligarquias regionais, que apoiam as oligarquias municipais, que manipulam os eleitorados, né? São exatamente as zonas, os currais eleitorais. Olha só como é que o eleitor ele é tratado. Curral eleitoral. Ele é um jumento, ele é um boi, ele é um bicho de carga. Ele é manipulado. Por isso que as eleições são do tipo de voto de cabresto. Cabresto se bota em bicho de carga para controlar. Então o eleitor ele é controlado por um esquema altamente viciado de corrupção política. Vejam como essa república de pública ela não tem absolutamente nada. Vejam como essa república de pública não tem nada. Essa república é um consórcio de coronéis. É uma grande empresa privada de interesses regionais. Esse é um dos assuntos mais conhecidos da história do Brasil, que está muito presente no nosso cotidiano. É impressionante como todas as vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia esse assunto, a gente pense no Brasil de hoje. Porque em muitas regiões do Brasil, o coronelismo ainda dá as cartas. A nossa república, em pleno século XXI, ainda é pouco pública. Tá? No governo de Rodrigues Alves, esse é o terceiro elemento consolidador dessa república das oligarquias. São os três primeiros, como eu havia dito a vocês, que vão dar o tom da política geral, né, do ponto de vista das características da República Velha. Rodrigues Alves, 1902, 1906, tá? Rodrigues Alves, ele já tem um cenário econômico favorável a ele. Vamos aqui falar o seguinte, que no governo do Campos Salles, o Brasil já começa algumas tratativas importantes com bancos credores internacionais, né? No sentido de tomar empréstimos para equilibrar as finanças. Lembrando que a transição da monarquia para a república é uma transição complicada do ponto de vista do orçamento. Vamos lembrar aqui que a política do encilhamento foi um desastre, que o país continuou respirando uma espiral de crise orçamentária, de crise inflacionária. As coisas começam a clarear no final do governo de Prudente de Moraes. No governo de Campos Salles, algumas negociações positivas começam a ser feitas. E isso vai garantir empréstimos do país em relação aos bancos. No governo do Rodrigues Alves, ocorre o Food Loan. Na verdade, foi no finalzinho do governo de Campos Salles para o começo do Rodrigues Alves. O Brasil conseguiu decretar a moratória da dívida. O Brasil conseguiu, junto aos bancos, junto aos credores, não é, amortizar o pagamento das dívidas, que eram enormes, e afastou para 10 anos, jogou para 10 anos o pagamento da dívida. E conseguiu empréstimos vultosos. Nesse momento em que o Brasil começa a respirar, nesse momento em que o Brasil começa a botar o nariz para fora, né, do mar, que estava afogado, né, do lago, estava se afogando. Aí o que que acontece? O Brasil entra num surto bacana de borracha com a região norte do país. Né? A borracha vai despontar ali no
no período do governo de Rodrigues Alves, vai surgir uma elite ligada à borracha, não é? Esse surto vai promover, evidentemente, um momento especial da história, não é? É engraçado porque os nordestinos vão sair em peso para o Acre, para a região ali norte, porque é onde tem o surto da borracha, inclusive entrando em conflitos com bolivianos, porque até então o território do Acre pertencia à Bolívia, né? Os bolivianos não davam muita atenção àquela região, era uma região um tanto quanto esquecida pelo governo da Bolívia. O Brasil se aproveita disso, investe na região, a elite local investe na região, e no Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, o governo vai pagar a Bolívia pelo território. O Brasil comprou o Acre do território boliviano, aproveitando o boom da borracha, aproveitando um momento especial da economia internacional. O que está acontecendo? A expansão das rodovias nos Estados Unidos, a substituição do trem pelo automóvel. E aí a crescente demanda por borracha vai fazer com que o governo brasileiro se torne a bola da vez, como grande exportador da borracha mundial. Tá? Nessa mesma época, Rodrigues Alves vai investir pesado em uma política de modernização e urbanização do Rio de Janeiro, no contexto da Bela Época. O que está acontecendo do ponto de vista cultural no mundo? A Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Foi um momento especial de gigantismo cultural francês, foi um momento especial de desenvolvimento de uma urbanidade parisiense, de uma modernidade dos cafés e boulevards. É chique, né? E aí o Rio de Janeiro precisava passar por isso. O Rio de Janeiro, galera, era uma cidade feiosa. Feiosa arquitetonicamente, urbanisticamente, mas feiosa como assim, professor? O Rio era uma cidade mal planejada, isso vem desde a colônia. Aliás, mau planejamento urbano e paisagístico não é uma característica do Rio só não. Convenhamos aqui. As grandes cidades do Brasil ainda padecem de políticas públicas de saneamento. Isso é um traço triste da história do Brasil. Mas aí entra um outro setor, que é a vontade de modernizar, mas modernizar na tora. Como assim, professor? A capital da República, o Rio de Janeiro, o seu centro, era todo de palafitas e cortiços. Quem muito bem trabalha isso é Luiz de Azevedo na obra O Cortiço, um clássico da literatura brasileira. Outro grande gênio da literatura que trabalha os aspectos sociais da República no início é Lima Barreto, ou o próprio grande Machado de Assis. Não faltam elementos nessa literatura brasileira para denunciar os descalabros políticos e o assombramento da sociedade brasileira. Né? Era preciso modernizar o país, mas você vai botar o povo aonde? Porque era preciso construir avenidas largas. Né? O prefeito do Rio, Pereira Passos, que é um aliado do presidente Rodrigues Alves, né? Ele tinha um projeto mirabolante de fazer um Rio de Janeiro moderno, de grandes avenidas, de grandes praças, prédios públicos, cafés e bulevares, teatros à la Paris. Beleza, massa. Massa, massa, massa. Mas vai fazer como isso? Para onde vai essa população? Ela vai ser arrancada de seus cortiços. Isso vai ser motivo de uma revolta, associada a uma epidemia de varíola, a febre amarela, a peste bubônica, a chamada revolta da vacina, que é um momento importante, um fato, um episódio muito importante de intensa disparidade histórica que a gente vai estudar numa outra aula quando for tratarmos das questões sociais. Tá? Então é no governo da modernização que vão explodir revoltas no meio urbano. É nesse governo que projeta um Rio de Janeiro moderno, uma capital europeia, que vai explodir um movimento social de grande impacto histórico, a revolta da vacina. Nesse mesmo ano, nesse mesmo governo, há uma superprodução de café, né? Vamos lá, vamos repetir que a nossa elite, ela é uma elite que se volta para a produção de café de maneira desordenada, produz, vende, e quando não vende, quem compra? O Estado. Para não estocar o café e para não haver prejuízo
para os cafeicultores, que são os donos do poder. Vamos lá, vamos combinar que quem está mandando no Brasil são os cafeicultores. O que que acontece? Eles repassam os prejuízos para o orçamento da União. É uma política altamente responsável. E aí a pressão dos cafeicultores, por proteção dos seus produtos, vai cair nas costas do presidente. Eles continuam produzindo sem nenhuma preocupação na lei da oferta e da procura, que é uma lei básica do liberalismo. Aliás, essa república se proclamou liberal, mas de liberal não tem nada. Diga-se de passagem. O que ela se mostrou foi uma república iliberal e altamente excludente. Em 1906, vai ser dado um claro sinal desses acordos em torno do café, envolvendo, a princípio, São Paulo, Minas e o Rio, o Convênio de Taubaté. Ali no Convênio de Taubaté, se criam as bases para uma política nacional de salvação do café. Esses estados se comprometem a comprar o excedente de café que se produz para evitar prejuízos. Olha que maravilha! Os caras continuam produzindo, o mercado não tá para café, porque a economia, a gente sabe que ela é cíclica, a lei de oferta e procura ela é cíclica, tanto a gente pode ter um mercado favorável à compra de café, como não. Mas os caras continuavam produzindo, porque tinham a certeza de que o café que eles produziam ia ser comprado. Isso gerava déficit público, onerava os cofres. Não adiantava você projetar uma modernidade se você tem uma visão econômica tacanha, inútil para um projeto de futuro desenvolvimento nacional. Então a República Velha tem esse traço do ponto de vista da sua economia. Tá? Vou repetir para finalizar aqui. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves. Esses três caras vão consolidar a ascensão das oligarquias no poder, nesse período da República Velha. Vamos lá, gente, para uma questãozinha para a gente finalizar aqui, um exercíciozinho. Vê só, Enem 2016, tá? O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. E significava o fortalecimento do poder do Estado, antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, é o nepotismo. Ei, arruma um empregozinho para minha filha? Arruma um emprego para o meu filho, está acabando de se formar. Para onde ele vai? Cargo público. Não tinha concurso público. Eles controlam o Estado. Desde o delegado de polícia até a professora primária. Indicação do coronel. Tem uma música do grande Luiz Gonzaga que trata disso. Da força dos coronéis, que mandavam em tudo. Né? O coroné, hipotecava seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Esse é um trecho de um livro chamado Pontos e Bordados, escritos da política ou da história política do Brasil, do professor, historiador e cientista político José Murilo de Carvalho. No contexto da República Velha no Brasil, as relações políticas descritas no texto, e pelo que a gente estudou, galera, baseavam-se em quê? Em que se baseava o coronelismo? Nesse contexto da Primeira República. Letra A, coação das milícias locais. B, estagnação da dinâmica urbana. C, valorização do proselitismo partidário. D, disseminação de práticas clientelistas. Quem são os clientes? Os aderentes e agregados do coronel, os dependentes do coronel. Letra E, centralização de decisões administrativas. Fácil. Letra D de dado. Disseminação de práticas clientelistas. Presta atenção. É só voltar à aula. O patrimonialismo que está na base da política brasileira, o patrimonialismo que está na base da República Velha, é parteira ou parteiro dos ismos coronelismo, mandonismo, nepotismo, clientelismo. Ficou fácil?
Tranquilo, pessoal? Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula sobre os movimentos sociais da República Velha. Valeu, galera!